Enquanto Jiro e Akari aproveitavam seu trabalho durante as férias de verão, eles se aproximaram ainda mais um do outro, fazendo com que seus corações quase saíssem cantando. Porém, uma reviravolta aconteceria em breve e deixaria o prota ainda mais confuso sobre seus sentimentos por Akari. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar a parte 4 do anime Fufuijo, Koibito Miman. Lembrando que o nome do anime também vai estar na descrição do vídeo. Shiori tinha chamado Jiro para ir a algum lugar, mas ao chegar no local ele se mostra bem decepcionado, já que tinha entendido errado. Sadaharu então aproveita a oportunidade rara que a vida lhe deu, e logo Shiori pede para que eles brincassem na areia como quando eram crianças, enquanto Akari estava com ciúmes. Mais tarde, Jiro e Akari ficaram responsáveis por comprar algumas coisas, e quando chegaram lá, perceberam que havia um desconto para casais, e ela se aproveita da situação para se aproximar de seu amado. Depois de fazerem o pedido, ela acaba brigando com ele por causa de sua atitude forçada anteriormente, e quando o prota vai pegar as coisas, alguns caras chegam para importunar Akari, já que ela estava sozinha. Jiro, ao ver que Akari estava incomodada, tomou uma atitude de respeito e puxou ela para si, dizendo que ela era sua esposa, e com isso os caras acabaram saindo e pedindo desculpas a eles. Enquanto Akari estava completamente feliz, Jiro acaba cortando o clima pedindo desculpas por ter agido daquela maneira, frango mesmo, e ela briga com ele após isso, já que ele tinha estragado tudo, e ainda diz para ele ser mais homem. Até ela reconhece isso. Agora vemos uma cena em que as garotas estavam no banho, e essa parte eu não posso mostrar muito porque pode dar desmonetização no vídeo, mas basicamente elas falaram bastante sobre como seus parceiros agiam dentro de casa, e Akari e Shiori acabam pensando bastante no prota após isso. Saindo do banho, Akari encontra com Jiro, e logo ela se oferece para passar um pouco de creme nele, já que ele estava queimado. Enquanto ela ajudava ele, ela não se conteu e acabou abraçando o prota, já que sentia saudades de como eles eram próximos. Sua amiga então chega em seguida e o prota acaba pagando uma bebida para ambas, mas ao se referir a Akari pelo seu segundo nome, ela o obriga a ir a um local específico com um olhar arrasador. Depois vemos que Akari tinha saído, e Shiori percebe que Jiro também não estava no dormitório masculino. Enquanto isso, vemos o casal reunidos novamente, e ela mostra a ele o biquíni que tinha usado anteriormente em seu apartamento. Após isso, eles acabam tendo uma discussão saudável, e ela logo puxa para perto de si. E mais uma vez tive que cortar algumas partes importantes aqui, mas recomendo que tu veja o anime caso queira ver mais detalhadamente. Após isso, ela reclama em como ele a tratava friamente ali, se comparada a como ele tratava ela em casa. E ele diz que as atitudes dela recentemente têm parecido bastante com a de uma namorada ciumenta, e ela acaba ficando com vergonha após ouvir isso. Porém, ao perceberem que Shiori e sua amiga estavam perto dali, eles acabam se escondendo em um lugar um tanto quanto apertado. Eu não posso revelar tudo no vídeo, mas resumindo pra vocês, Akari acabou com medo de não ter o lugar no coração do prota, mesmo estando tão confusa ainda, e fica com medo de que eles se afastassem um do outro. Porém, quando eles iam se aproximar, ele desmaiou em seguida com insolação. Em seguida, vemos que Akari tinha chamado alguém para ajudar ele, e logo ela disse que queria que ele olhasse para as outras qualidades que ela tinha, e percebemos que seus sentimentos por ele estavam cada vez maiores e fora de controle. No dia seguinte, Shiori se encontra com Jiro pela manhã, mas nada de interessante acontece naquele momento, e vemos Akari toda linda como sempre, e ela pede para que ele guardasse o segredo deles que aconteceu na noite passada na praia. Durante o trabalho, vemos que aconteceria uma atividade durante a noite, e Shiori acaba ficando com medo ao saber que era um teste de coragem, e diz que tinha ouvido algumas vozes quando estava no banco da praia, mas era Akari e Jiro que estavam por lá. Ao tentar confortá-la, ela diz que o ama muito por causa desse jeito gentil dele, e logo eles tentam disfarçar o que tinha acontecido ali. Mano, eu vou ser bem sincero com vocês, velho, eu não gosto da Shiori, e vocês vão entender em breve o porquê disso. Sadaharu acaba chegando em seguida e brigando com o prota por causa da sorte dele, e ainda zoa ele perguntando se ele queria poder para formar um par com o Shiori na atividade que aconteceria naquela noite. Porém, nada sairia de graça. Após sortearem os pares para as garotas primeiramente, vemos a amiga de Shiori ajudar Sadaharu a fazer a junção dos pares em si, e o prota se lembra do passado onde ele pediu para que seu amigo juntasse Akari com o Tenjin, já que ele pensava que ela ainda queria ficar com ele. Depois dessa atitude, eu não posso chamar ele de gado, já que na verdade ele estava confuso sobre seus sentimentos pela Akari também. Durante a noite, finalmente os pares foram formados, e cada um ficaria encarregado de explorar uma trilha específica. Durante a exploração de Akari e Tenjin, ele acaba segurando em sua mão para confortar ela, já que ela estava com medo, mas ela acaba comparando a mão dele com a do prota, e ela percebe que perdeu seu celular logo em seguida. Enquanto os outros alunos chegavam na linha de chegada, Akari
Akari não tinha chego ainda, e logo começa a chover. Tenjin então liga avisando que tinha se separado de Akari, e o Prota então acaba tomando uma atitude Sigma e sai para procurar ela, mesmo que Shiori pedisse para que ele voltasse com ela. Vemos então Akari completamente perdida, enquanto Jiro a procurava, e quando alguém chega perto dela, ela pensa que era o Prota, mas infelizmente era o Tenjin, e Jiro tinha encontrado o telefone dela. Tenjin então avisa que tinha encontrado ela, e logo pede desculpas a Akari por não ser o Jiro que tinha encontrado ela em si, e ela fica completamente vermelha após isso. Shiori acaba se encontrando com o Prota e diz que encontraram a Akari. Enquanto eles conversavam, Shiori acaba o confortando, já que ele estava se sentindo para baixo, mas o problema maior veio logo em seguida, quando Shiori acabou se sentindo solitária, já que parecia que ela estava perdendo ele para a Akari, e acaba tomando uma atitude que não foi nem um pouco do meu agrado, já que eu não quero que eles fiquem juntos, e acabou beijando o Prota naquele momento, e é por isso que eu disse que eu não gostava dela, mas não se manda no coração. De volta a Akari, Tenjin explica que ele se sentia solitário, já que parecia que tinha perdido uma irmã para o namorado dela, ou seja, ele não via ela como mulher realmente, e ele revela que já tinha percebido como ela se sentia sobre ele, e explica que ele não podia aceitar esses sentimentos, já que ele tinha alguém que ele gostava, porém jamais conseguiria estar com essa pessoa. Ao perceber o que ela realmente sentia ao ser praticamente rejeitada antes de se declarar, ela finalmente decide tomar uma atitude de se aproximar de Jiro, e agradece ao Tenjin pelos conselhos, e vemos que ela estava feliz por ter se apaixonado por ele no passado, mesmo que agora seus sentimentos estivessem completamente voltados ao Prota. Um pouco mais à frente, vemos Akari fazendo uma oferenda pedindo para que desse certo entre ela e o Prota, e enquanto isso, Shiori estava perdida em seus pensamentos, se lembrando de tudo que tinha acontecido entre ela e Jiro. E também vemos o Prota pensando no que Shiori tinha feito naquele dia, e fica confuso novamente sobre o que ela sentia. Eu já vi Prota lerdo, mas esse cara parece que abusa da sorte. Ele então decide sair para comprar algo, e acaba encontrando com Shiori no local também, que queria o mesmo mangá, mas ele acaba sendo gentil e deixa que ela ficasse com ele. Ao saírem dali, estava chovendo, e já que nenhum dos dois tinha levado o guarda-chuva, ela pergunta se ele não queria ir até o apartamento dela do casal simulado, já que era próximo dali, e como ele não é nada bobo, aceitou, né papai? Chegando lá, ela oferece um café a ele, e fica envergonhada quando ele elogia o cheiro do café em si, pensando que ele estava falando do cheiro dela. O Prota então fingia que estava lendo, e acabou pensando várias coisas sobre ela em seguida, até que ela pergunta se ela estava cagada, já que ele não parava de olhar para ela. Deixando as zoeiras de lado, Shiori sai dali para ver se tinha algo errado com ela, e fica pensando se Jiro odiaria ela, e logo ela o chama para ver um arco-íris duplo que tinha aparecido no céu, e acaba aproveitando para tirar uma foto também. Quando ele ia se declarar para ela, ela mostra uma foto onde estavam todos juntos, e ele acaba hesitando, já que tinha visto a Akari que estava ao seu lado na foto. Enquanto ele estava em sua casa, acaba recebendo um convite de Akari para saírem em um encontro, e ele acaba ficando desesperado após isso. Chegando no local, Akari acabou se atrasando um pouco, mas finalmente chega ao local marcado, já que tinha se atrasado por ter esquecido o celular. Após isso, vemos que ela tinha comprado aquela roupa especificamente para aquele dia, somente para ele. Cara, depois dessa não tem como ele entender alguma coisa errada, velho. Mas sim, ele consegue ser lerdo e sem atitude ainda, e eles finalmente decidem sair para aproveitar o passeio. Eles estavam aproveitando bastante, até mesmo dividiram um shake que tinham comprado um com o outro. E em um café de gatos, ela estava completamente encantada com os gatinhos do local. E após eles aproveitarem bastante o dia, vemos que no café tinham tirado uma foto deles parecendo uma família, enquanto estavam distraídos. E ele diz a mesma coisa que eu em seguida, e tenta disfarçar após isso. Quando estavam prestes a se despedir, Akari se lembra de que tinha esquecido de comprar um talismã no santuário, e eles acabam encontrando com o Shiori no caminho. E por algum motivo desconhecido, elas decidem apostar uma corrida para ver quem ganharia. E enquanto elas corriam, vemos diversas referências a casais que foram apresentadas no decorrer de sua corrida. E digamos que eu queria que isso tudo acontecesse com a Akari e com ele. Ao chegarem no local finalmente, elas encontram com um casal de idosos que o marido tinha o mesmo nome de Jiro. E quando o Prota chega por lá, todos fazem a sua oferenda. E após uns dias, Jiro e Akari tinham voltado para sua vida de casal simulado. E nesse exato momento vemos uma possível referência a talvez uma segunda temporada, ou teremos que acompanhar pelo mangá para saber o que acontece depois. E galera, infelizmente esse foi o final da primeira temporada de Fufuijo Koibito-Miman. Minhas considerações finais, se vale ou não a pena você ver esse anime, é que sim, vale muito a pena. Apesar de algumas coisas que aconteceram entre Shiori e o Prota, você vai acabar se apaixonando e muito pela Akari, ou talvez não. E também como os sentimentos do casal principal vai se desenvolver no decorrer da história. Mas de todas essas personagens, a Akari com certeza foi a que eu achei mais fofa, sem sombra de dúvidas. E a que eu mais peguei carinho também. Se esse anime tiver uma segunda temporada, com certeza eu vou trazer o resumo dela também. Fortalece no like para eu saber se você gostou, beleza? Foi uma honra ter você me assistindo até aqui, um forte abraço e tamo junto!